Beijo. Bom evento para vocês. Obrigado. Pessoal, então, boa noite a todos que estão conosco. Vou apresentar aqui rapidinho a Laceque Feynman. Quem nós Gabi, somos? desculpa, você vai gravar? Já tá gravado, tá Ai, certinho. desculpa, interrompi a Não, fica gravação. tranquila. Sorry, Nós vai. somos um grupo de extensão em computação quântica embasados no artigo 207 da Constituição Brasileira, que fala da indissociação entre os três pilares da vida do acadêmico, que é a extensão, você além da universidade, pesquisa, que é você realmente fazer publicações e artigo científico, e acadêmico, que é a parte de você ensinar a matéria e afins para o pessoal. Beleza? Aqui nós temos algumas universidades que são membros junto conosco, empresas que nós temos parcerias, alguns números, desculpa, alguns números da LACQ. Peraí, eu vou passar a palavra, já pode começar, Cíntia, que eu engasguei legal aqui, peraí. Oh, meu Deus do céu, respira, toma uma aguinha, Gabi. Enquanto isso, então, vou dar boa noite aqui oficialmente a todo mundo que está com a gente nesse encontro, né? Esse é o primeiro Conexão LACQ, que é uma parceria entre a Área 56 Inovação e a LACQ Feynman. A LACQ Feynman, que o Gabriel acho que voltou e vai continuar apresentando para a gente. Beleza, pessoal, rapidinho então, aqui algum exemplo de programa social que nós fazemos junto com o Instituto FAS aqui de São Paulo, em que nós ajudamos crianças carentes a estudarem com qualidade no contraturno escolar, matemática, física e computação e alguns princípios básicos da computação quântica, por exemplo, álgebra vetorial. Aqui nós temos um evento também que nós fizemos da Summer School, LACQ junto com Aventuras, que aconteceu em janeiro desse ano. No comecinho do ano, a gente reuniu o pessoal de 8 estados diferentes, tivemos 47 alunos certificados e eles aprenderam desde fundamentos básicos até como programar em computadores quânticos reais da IBM usando o SDK Qiskit. Beleza? A gente também faz parte da ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. A gente faz atividades em São Paulo, junto com a diretoria, em que nós visitamos instituições. Aqui a gente foi lá no Sirius, acelerador de partículas brasileiro, lá em Campinas, e também fazemos ativações universitárias. Esse daqui foi a inauguração da LACQ USP. Meio do ano passado nós reunimos empresa, doutores para falar conosco. Foi uma atividade muito legal. E nós somos também representantes latino-americanos e brasileiros da Quantum Coalition, uma iniciativa internacional que reúne instituições de ponta da Europa e da América do Norte para desenvolver pesquisa e ensino em computação quântica. Então é isso que eu tinha para falar, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião e que seja a primeira de muitas. Ah, que assim seja, Gabriel. Então, agora, oficialmente, eu sou a Cíntia Michels, fundadora da Área 56 Inovação. É um prazer enorme estar aqui com a LACQ Feynman, com o Gabriel, que é um grande cara, que vocês viram o tamanho do movimento que ele lidera, né? E muito a partir desse brilho no olho, dessa força de vontade de fazer acontecer e de desenvolver aí a fronteira da inovação aqui no Brasil, mover o ponteirinho das questões quânticas, das tecnologias quânticas do nosso país. Esse é um dos vários motivos pelos quais eu admiro o Gabriel e estou muito feliz de estar aqui com todos vocês da Liga, porque, afinal, se vocês estão aqui, vocês já estão mostrando que vocês são diferenciados, vocês já estão mostrando para a gente que vocês são pessoas interessadas em desenvolver o seu próprio futuro e o futuro da nossa nação. E é para contribuir para isso, de alguma forma, compartilhando experiências, compartilhando insights, falando sobre como a gente pode transformar a pesquisa em negócio, como fazer a ciência ter um impacto real no mundo, que a gente vai receber hoje, na primeira edição aqui do Conexão LACQ, dois queridos, extremamente competentes. Eu vou apresentar o currículo deles aqui para vocês, breve apresentação, porque eles têm muito mais do que isso na experiência deles, mas primeiro eu quero convidar a Vanessa Poscos, que é administradora, especialista em inovação e empreendedora, fundadora da UPO Benefícios, mentora de empreendedores, liderança em diversidade, professora de MBA na FIAP,
mãe de gêmeos e corredora de meia maratona, porque performance também é consistência. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui hoje. Acho que vai ser um papo bem animado, hein? Opa, se vai! Ai, coisa boa! E agora eu quero convidar o Coronel Lester Faria, que é referência em tecnologias para a indústria no estado de São Paulo. Conselheiro, consultor e palestrante internacional, é especialista em tecnologias digitais avançadas e pesquisador pós-doutorado. Ele não colocou aqui, mas esse cara é ITA, e esse cara é fóton também. Então, eu quero convidar, por favor, boa noite, Coronel Lester. Ô, Cíntia, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Divulgar conhecimento, conseguir conversar, trocar ideia, é sempre muito bom. E passar um pouquinho dessa jornada que a gente trouxe até aqui, é sempre um prazer. Se a gente puder contribuir de alguma forma com o futuro de cada um de vocês, é o que deixa a gente feliz. Ai, que coisa boa! Então, para a gente começar nossa rodada aqui de perguntas, eu quero saber de vocês, assim, se quando vocês começaram, pensando aqui que a gente está falando muitas vezes com universitários, quando vocês começaram, vocês tinham essa visão na vida profissional de vocês, que um dia vocês trabalhariam nessa interface mesmo, né? Que hoje vocês fazem de tecnologia, de inovação, de negócios? Vou pedir para a Vanessa começar a contar para a gente. Olha, na verdade, não. Eu sou administradora de formação, me pós-graduei em finanças, e assim, minha primeira realmente faculdade foi psicologia. E aí depois eu atuei por mais de 20 anos na área corporativa, dentro de algumas empresas, sempre focada muito na área administrativa e finanças. O ponto de virada mesmo da minha carreira, quando eu fui ter mais contato com tecnologia, foi exatamente no momento em que eu resolvi empreender, há uns 12 anos mais ou menos atrás, onde eu criei uma consultoria, e essa consultoria foi prestar serviço para uma startup. E aí eu falo que foi um divisor de águas, assim, para mim, porque eu tive que reaprender muita coisa. Eu entrava ali em algumas reuniões onde eu não entendia nada do que aquela galera da tecnologia estava falando. Então, assim, foi uma transição de carreira mesmo, mas hoje eu não me vejo fora dentro do ecossistema de inovação. Então, quando eu penso assim, mesmo em novos projetos, em mais coisas que eu tenho para fazer, eu sempre penso em tecnologia e inovação. E aí eu acabo estando dentro dos grandes hubs hoje, né? Então, minha startup fica dentro do Cubo Itaú, ela é acelerada pelo Google for Startups. Então, eu estou sempre dentro desses locais onde a gente está sempre respirando a inovação. Então, não era o meu pensamento original, mas hoje não consigo me imaginar fora desse ecossistema. Olha só, tá vendo? Nem sempre a gente vai para onde a gente imaginou inicialmente, mas quando a gente se engaja, a gente tem uma trajetória que vale a pena, né, Vanessa? Já deu um gostinho para a gente. E você, Coronel? Então, Cíntia, eu acho que eu parece brincadeira. Se eu tivesse combinado com Vanessa, talvez a nossa carreira, a nossa vida não tivesse sido tão parecida assim no início, né? Minha primeira formação também não é engenharia. Eu trabalhava já com tecnologia, mas como usuário, né? Como piloto da Força Aérea. Formei lá na Academia da Força Aérea em Pirassununga, voava o Brasil inteiro e fazia as missões ali. Então, tecnologia sempre foi uma realidade. Mas aí, no decorrer dessa carreira, a gente acaba fazendo engenharia e aí a gente tem esse contato direto realmente com tecnologia, né? Só que é uma tecnologia diferente. É a tecnologia que o engenheiro ele descobre e ele começa a pensar em termos de pesquisa. Porque o ITA, principalmente, ele é muito focado, né? E aí isso não é uma crítica, é uma realidade, né? Ele é muito focado na pesquisa e desenvolvimento, em criar coisas novas, criar conceitos novos, né? Como pesquisador, mas muito pouco de empreendedorismo. Então, a gente lá atrás, a gente já pensava em termos de resolver problemas técnicos extremamente complexos e difíceis, mas sem pensar numa aplicação. E eu acho que isso é o grande pecado. A gente desenvolve pela tecnologia, se apaixonando por ela, mas sem um fim que possa realimentar esse sistema.
Só que aí depois eu parei para pensar e eu falei, poxa vida, tecnologia só tem sentido se ela tiver essencialmente ali, são 3 níveis, né? Três camadas. É a ciência suportando aí a engenharia, que aí é a aplicação, ciência pensando como pesquisa básica, a engenharia como alguma coisa mais aplicada, e aí sim a aplicação econômica, porque é isso que vai gerar boleto, vai gerar dinheiro, né? Que aí faz sentido e a gente vai estar realmente ajudando alguém. Então, hoje, o que eu faço e que eu procuro fazer sempre é tirar essa pesquisa de dentro do laboratório e levar para o mercado de trabalho, porque senão não faz sentido. É uma crítica que eu sempre faço. Professor que orienta tese, orienta trabalho, para ficar na biblioteca não está adiantando muito. Tem valor, mas o bom é quando a gente gera a inovação no conceito que ela traz. Então, é mais ou menos por aí. Não imaginei, senti a necessidade e hoje eu tento fazer essa ponte. Sabe, Lester, que tem uma frase muito comum na cultura de inovação no Vale do Silício que diz assim: ideias são baratas, execução não tem preço, né? Que passa muito por esse lugar de dá para ter muita ideia, dá para fazer muita pesquisa, mas e aí? O que isso vai virar e como a gente vai executar? E com isso, eu quero saber da Vanessa, que é empreendedora, tem startup, está mergulhada nesse mundo da inovação. Como a gente faz uma boa ideia virar um negócio? Porque é isso, né? As ideias estão aí, mas e aí? Como é que bota ela para funcionar, gerar impacto e gerar resultado? Eu acho que eu tenho algumas experiências em alguns lugares, né? Primeiro, como empreendedora, de fazer um negócio dar certo, acontecer, né? A startup que eu tenho hoje tem 6 anos, então, né, já passou pelo Vale da Morte, então tem uma questão aí. Tem um outro lugar, que é eu sendo professora de MBA hoje dentro da FIAP, eu fico exatamente olhando os projetos que são de conclusão dos cursos. E a conclusão do curso é criar uma startup. Então, validação, uma série de pontos, né? Então, assim, eu diria que 3 elementos que são super importantes para um negócio dar certo. Primeiro, é assim, um problema real. É assim, você está resolvendo uma dor, né? Você está resolvendo um problema que existe, precisa, o negócio, para ser um bom negócio, para ele ser validado, a gente precisa estar resolvendo realmente algo que a sociedade precisa, que alguém está precisando, né? Depois, eu acho que tem a questão de validação, né? Então, é testar, e aí tem muito conceito de startup, que é testar cedo, errar rápido e aprender com esse erro, para que a gente possa ir ajustando tudo isso. Então, assim, validar, não precisa ter, né, o negócio inteiro pronto para eu lançar. Eu vou lançando pequenas partes disso, vou validando, e conforme isso vai sendo validado, eu vou incrementando. Por isso que dentro de uma startup é muito comum você escutar que ela tem um roadmap muito grande, porque são novas funcionalidades que vão aí aparecendo a cada momento, né? E eu acho que um terceiro ponto é um modelo de negócio sustentável, né? Então, assim, quem é que vai pagar por isso, né? Porque no final é um negócio. Então, assim, a tecnologia pode ser incrível, mas as pessoas estão dispostas a pagar por esse negócio, né? Não adianta a gente ter a ilusão de que, tá bom, eu tenho uma baita de uma ideia, tenho um monte de fundos de investimento, eu saio para captar dinheiro como se isso fosse uma jornada simples. Não é. Né? Então, ter um negócio onde ele tem uma base sustentável, onde mostre essa sustentabilidade financeira, é algo muito importante. Então, eu diria, problema real, validação e um modelo sustentável. Maravilhoso. Anotaram, gente, a receita? Já temos por onde começar, hein? Estou gostando de ver. E tem um outro desafio que vem junto com esse, eu quero ver o que o professor Lester vai contar para a gente sobre isso, que é esse desafio, então, de efetivamente você transformar uma pesquisa em algo que vai virar um negócio. O que você entende que hoje é o principal desafio nessa transformação? E se você puder falar um pouco para a gente também da área quântica, porque é uma área na qual você também está conectado. Então, qual é esse desafio de pegar uma pesquisa e fazer ela virar uma solução para a indústria ou, enfim, para o público em geral?
Não, legal, maravilha. A gente fala da quântica, mas vamos começar pelo mais simples, né? Na realidade, o que a gente tem que pensar e que eu gosto muito de trazer é que para a gente conseguir transformar essa pesquisa, essa tecnologia numa aplicação real, não é pura e simplesmente uma questão tecnológica. Às vezes você pode ter a melhor tecnologia do mundo, de alto nível, extremamente complexa, mas se você não encontrar a dor que aquilo ali, né, e aí pegando um pouquinho do que a Vanessa falou, se você não encontrar a dor que aquilo ali vai sanar, vai curar, vai otimizar, vai gerar mais eficiência, vai transformar lá no EBITDA, na última linha, na margem de lucro da empresa, nada funciona. Então, o desafio não é tecnológico, o desafio é pegar esse conhecimento que a gente tem, seja no laboratório, seja a ideia que a gente teve, que você comentou, Cíntia, e transformar, aí sim, na arquitetura de uma solução. E aí você identifica a dor e você propõe uma solução para aquela dor. O que eu quero dizer como solução? É justamente esse sistema de sistemas, né? Porque eu tenho a tecnologia, eu tenho um dos elementos. Mas, para ter esse elemento implementado, eu preciso ter marketing, eu preciso ter gestão de pessoas, eu preciso ter finanças, eu preciso ter um monte de coisa. Então, quando a gente está no laboratório, a gente está pura e simplesmente resolvendo um problema isolado, às vezes numa escala pequena, que talvez nem consiga ser escalado. Quando a gente sai do laboratório e vai para uma indústria, vai para uma empresa, vai para algum lugar onde a gente vai implementar isso em grande escala, a gente precisa transformar isso num sistema complexo. E aí trazer todos esses outros elementos, né? E aí começar a pensar em custo, começar a pensar em confiabilidade, porque não adianta eu propor uma solução e, de repente, ela não servir sempre. Você vai cair no descrédito e vai acabar com a tua imagem. Você tem que pensar em escala, porque o que não funciona, às vezes funciona pequeno, quando você começa a escalar, não funciona. Entender o porquê. E, principalmente, integrar, né? Criar ecossistemas de solução. Se você conseguir propor uma solução e integrar essa solução com outras soluções, aí está o sucesso, porque uma coisa vai criar sinergia com a outra, né? Então, quando a gente pensa em transformar essa pesquisa que a gente aprende na universidade, que a gente desenvolve no início da engenharia, a gente tem que pensar sempre em termos de engenharia de sistema. Né? Então, é um sistema complexo, composto de um monte de outros sistemas complexos, como que eles se relacionam e como que um valoriza ou penaliza o outro. E aí, quando a gente vai para a quântica, Cíntia, a gente, trazendo um pouquinho da nossa realidade, a gente tem um desafio maior ainda. Por quê? Porque, primeiro, o nome assusta. Segundo, eu acho que o universo, o mundo, né, ele não está preparado ainda para entender como a quântica vai mudar o mundo. E isso é algo que a gente quer trazer, lógico que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu sugiro de todos irem atrás. A revolução quântica ela vai ser muito maior do que a da conectividade, da internet, vai ser maior até do que a da IA que a gente está vendo agora. Então, todo mundo fala de IA, mas quando chegar a quântica e a gente começar a brincar de quântica com IA, com processamento de alto desempenho, aí vocês vão ver. E qual que é o grande desafio? É conseguir achar a aplicação ideal, e aí eu trago Vanessa de novo, né, com a dor do mercado, que consiga pegar essa tecnologia, gerar um baita de um diferencial e, mais do que isso, mostrar que dá para gerar dinheiro, porque também não é uma tecnologia barata, é uma tecnologia cara. Mas, se for bem empregada, ela consegue se pagar. E esse é o grande desafio. Achar a aplicação onde ela vai conseguir remunerar o investidor ou quem está aplicando para poder ter esse retorno e, mais do que isso, ganhar o mercado. Porque depois que ela entrar, acreditem em mim, né? Ela vai... Quem não tiver preparado está morto em termos de mercado, a empresa vai estar morta, vai estar todo mundo morto, porque realmente é outra geração, é outra pegada, é outra abordagem, né? Vai ser tudo muito diferente, né? Vai ser tudo muito diferente. A gente já está aceleradíssimos com a questão da IA, né? Que vem a quântica. Que bom que estamos aqui. E, se Deus quiser, estaremos aqui vivos para ver essa revolução acontecendo e que ela venha para trazer coisas boas para a gente, né? Porque a gente está vivendo numa era de altíssima revolução tecnológica e a gente vê que muitas vezes existe um certo conflito, uma certa confusão entre o que vem primeiro ali, né? O ovo ou a galinha, o problema ou a tecnologia, né? O que eu vou atrás primeiro? Eu tenho que adotar essa tecnologia porque está na moda? Ou como é que eu faço esse filtro, Vanessa? Como é que a gente olha entre essa relação entre
os problemas que a gente tem para resolver e as tecnologias disponíveis, né? Onde a gente olha primeiro? Olha, eu fico super empolgada com essas novas tecnologias, né? E assim, empolgada em aprender, né? Porque é tudo tão novo, assim, e é muito legal estar inserida nisso, né? Então, eu sou uma eterna estudante nesse ponto. Mas falando assim, na minha perspectiva de olhar de negócio, né? Eu vejo startups bem-sucedidas quando o problema é puxado pela tecnologia e não o contrário, né? Então, assim, quando a solução nasce de um problema real, eu acho que as pessoas têm uma adoção, elas tendem a ter uma adoção mais rápida daquilo. Ontem, eu estava num evento dentro do Google, exatamente falando sobre algumas mudanças, novas tecnologias, tal, e a gente viu uma pesquisa onde o Brasil é o 4º país com maior adoção a novas tecnologias. Então, assim, um ranking, a gente está em 4º lugar. Então, assim, a gente é muito early adopter, olhando para o mundo. E todos os países ali que estavam nesse ranking ali, nesses 5 primeiros, eram países em desenvolvimento. E por quê, né? Eu olho e penso que, primeiro, a gente tem uma lacuna, né, social e tantas questões a serem resolvidas que até o governo não dá conta, que novas tecnologias nos dão essa oportunidade de resolver esses problemas todos que a gente tem, né? E aí eu acho que é por isso que a gente é tão otimista com essas novas tecnologias, com as mudanças que vão acontecendo, né? Então, eu acho que se a gente consegue, então, puxar, né, entender o problema e puxar com as tecnologias que a gente tem uma mina de ouro, né? O que eu também vejo é que no ambiente acadêmico, muitas vezes isso é meio que ao contrário, né? Então, assim, as pessoas acabam ficando muito interessadas pelas tecnologias que elas desenvolveram, né? Mas ainda não entenderam qual é o real valor que aquela tecnologia pode ter. Então, eu acho que quando a gente consegue conectar as universidades, né? A indústria no geral, no sentido de as corporações, né, os empreendedores, e esse lado de startups também do empreender, eu acho que essa é uma receita, assim, muito boa, porque a gente consegue extrair o melhor de cada um, né? Então, assim, fundos de investimento, a educação ali com o lado das universidades, mais o lado dos empreendedores, poxa, a mágica tá feita, né? Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades nesse sentido. É ali onde as coisas acontecem, né? É assim que a gente gosta de ver. E você, Coronel, o que você tem a dizer para a gente sobre essa questão do que vem primeiro, o problema da tecnologia? E se puder, dar uma pincelada aí para a gente também, para quem está, então, na bancada de pesquisa, que hora que você começa a perceber que aquilo que você está desenvolvendo pode virar um negócio? Eu acho que a resposta que eu tenho para isso, né, é mais ou menos esse finalzinho da tua frase, né? Porque, primeiro, é o ovo ou a galinha, né? Então, a tecnologia encontra um problema, ou o problema puxa a tecnologia. Então, Vanessa vem muito no problema puxando a tecnologia para resolver uma dor que já existe, e isso é a pura realidade. Eu sou um grande incentivador de quem está desenvolvendo tecnologia pegar, talvez, o caminho contrário, né? E qual que é o caminho contrário? Tentar salvar, e aí salvar muito, entre aspas, assim, né? Salvar as tecnologias que já existem para essas encontrarem algum tipo de problema. E aí, o que eu quero dizer como problema, né? A gente, quando fala tecnologia, se a gente for na biblioteca, seja qual for a biblioteca de universidade, vai ter um monte de tese parada lá, com um monte de coisa bacana, por falta de visão empreendedora. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem as tecnologias, as pessoas se apaixonam pela tecnologia, mas não sabem o que fazer com ela. Qual que é o grande salto, né? Quando que a gente vence o abismo e consegue chegar no mercado? Quando a gente descobre, não pura e simplesmente uma dor que já existe,
mas a gente cria uma dor, né? O Jobs fez isso com o iPhone, né? E tem tantas outras tecnologias. Então, se você pegar a tecnologia de conectividade, de trabalho em rede, esse tipo de coisa, é algo que já existe há muito tempo, em maior ou menor desempenho, já existe há muito tempo. Mas se você pensar, poucos anos atrás, o cara que inventou o Uber, né? Quer dizer, não precisava, tipo assim, era uma tecnologia que já existia, ele não fez nada de diferente, não criou nada, só que ele tinha uma baita de uma visão de alguma coisa que podia fazer a diferença no mundo. Então, o Uber, o Airbnb, ele criou efetivamente a demanda de um novo mercado. Ele foi meio que para o Oceano Azul, né, que a gente fala, tem o Mar Vermelho e o Oceano Azul, ele criou, depois veio um monte atrás, né? Mas era uma tecnologia sem graça, já estava batida, estava lá meio parada, ele rearrumou as pecinhas, criou um modelo de negócio e gerou um baita do movimento, que a partir daí foi aplicado em um monte de lugar. Então, lógico, a dor existe e a gente desenvolve tecnologia para solucionar essa dor. É o ovo. Aí chega na galinha, eu tenho a tecnologia, se eu tiver essa visão empreendedora, eu consigo chegar e levar essa tecnologia para uma aplicação completamente diferente. E aí eu pego o Oceano Azul. Porque ninguém pensou nisso. Se até alguém me alcançar, eu já ganho mercado, já estou com market share, para o segundo entrante conseguir pegar um pedaço do meu, eu já estou lá na frente, né? Então, quando eu falo isso para os meus alunos lá, eu falo para os pesquisadores, e aí eu estou vendo um aqui que está fazendo tese de quântica comigo, que é o Merino, né? Quando a gente consegue pegar um pesquisador / empreendedor, né? Enxergando essas aplicações, e aí a gente passa pela quântica, a gente tira esse aluno / pesquisador, e pura e simplesmente um produtor de artigo científico, que também tem seu valor, né? São os indicadores que a gente tem hoje na universidade, mas faz com que ele passe a ser um arquiteto de solução. E aí, sendo arquiteto de solução, ele faz chegar no mercado. Então, eu acho que tanto o ovo quanto a galinha, eles funcionam, né? O que a gente tem que fazer, que eu acho que eu gosto de incentivar, é tentar ver meio que essa visão além do alcance, né? O que eu tenho hoje que eu posso, não necessariamente mexendo na tecnologia, mas pensando em plano de negócio, modelo de negócio, aplicação, ou conseguir propor uma coisa completamente diferente para a nossa realidade. Então, eu acho que é bacana, funciona os dois lados, mas eu sou fã desse caminho meio que contrário e que às vezes as pessoas não acreditam muito, porque ele já se mostrou valioso. É uma questão realmente da gente deixar o pessoal, o engenheiro, seja quem for, pensar fora da caixa. Eu acho que essa é a grande diferença. E você tinha falado, para eu complementar com o quê? Desculpa, Cíntia. Dessa questão de quem está lá na bancada fazendo as pesquisas, quais são ali os primeiros sinais que dá para perceber e falar, opa, acho que aqui pode ter um negócio, acho que aqui pode vender como solução para uma indústria. E isso é uma pergunta que eu adoro, porque eu falo de vez em quando para os alunos também, a pesquisa, quando ela dá errado, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você está planejando de ir numa direção, fala, é isso aqui que funciona. Daqui a pouco, no meio do teu experimento, aparece uma coisa que você fala, Jesus, o que é isso? Não estava previsto, ninguém descreveu isso aqui. Aí você testa equipamento, testa não sei o quê e repete. Aí quando você repete, fala, opa, é um fenômeno que ninguém estudou. Se ninguém estudou, é uma oportunidade. E aí, como que eu posso usar esse fenômeno, essa oportunidade, esse diferencial para, de repente, gerar alguma coisa muito nova que o mercado não imagina, mas que pode impactar de forma disruptiva. Então, eu costumo dizer que nem tudo que dá certo é bom e nem tudo que dá errado é ruim. Então, o que dá errado pode ser, talvez, a grande virada de chave de um monte de coisa, né? Foi assim que você me contou, foi assim com um monte de outras aplicações que a gente viu vários prêmios Nobel aí que tiraram. Então, é por aí. Eu acho que pode ser um bom sinal, sabe? Sabe que a tua fala me lembrou uma frase de um grande visionário do século XX, que eu sou muito fã dele, adoraria ter tomado um café com ele, mas só agora lendo os livros, que é o Buckminster Fuller. E ele diz assim, que não tem experimento que deu errado, só tem experimento que deu um resultado diferente do que aquele que você esperava. É isso. Vamos saber aproveitar a oportunidade, né? E, curiosamente, você trouxe o Airbnb, uma rápida curiosidade para quem está aqui com a gente. Vejam só, não sei se já conhecem essa história, mas em Minas Gerais o Airbnb surgiu
porque os dois fundadores, eles eram colegas ali de quarto, moravam em São Francisco, no Vale do Silício, que é um lugar onde é super caro você conseguir o metro quadrado lá, e estava tendo um evento na cidade, todos os hotéis estavam tudo lotado, e eles, que tinham um apartamentinho, não tinham como pagar o aluguel. E eles viraram um para o outro e falaram, pô, e se a gente botar um colchão aqui na sala, servir um café da manhã e alugar ali pela noite, né? Pela um dia, uma noite, 2 noites. E assim eles fizeram, funcionou, porque a demanda estava gigantesca. Algum maluco topou ficar na casa deles, e disso eles começaram a perceber, resolver o problema deles, que era entrou dinheiro para poder pagar o aluguel, e por outro lado, eles começaram a perceber que ali tinha uma oportunidade de negócio. Então, conto isso para mostrar que, assim, eles não tiveram a visão antes. Nossa, vamos construir uma plataforma que vai ter impacto mundial, que vai mudar a forma como as pessoas viajam, que vai impactar o turismo, que vai ter lá em Barcelona, depois protesto, não querem mais. Não, eles estavam com uma coisa assim, cara, a gente precisa pagar o aluguel da semana, a gente não tem grana, o que faz? Então, nem sempre também a ideia vai surgir já toda clara, né? Na verdade, às vezes você só está querendo resolver um perrengue seu e você descobre que muita gente tem esse perrengue. Agora, Vânia... desculpa, pode falar. Não, eu ia falar, assim, foi exatamente isso, né? Assim, me fez lembrar muito essa história do Airbnb e dessa questão do testar. Porque no final eles foram lá e tiraram fotos do apartamento deles para dizer assim, será que alguém teria coragem de se hospedar aqui? E aí as pessoas começam a querer se hospedar na casa de outras pessoas. Então, assim, você valida aquela ideia que a princípio parecia muito maluca e que vira o que virou, mas é o que você disse, né? Assim, ele não imaginava tudo isso, ele tinha um problema ali naquele momento. E eu acho que um outro ponto que o Lester trouxe, e é essa questão assim de testar e dar errado, é muito que a gente chama dentro do universo de startup de pivotagem. Uhum. Então, assim, você está num caminho. Às vezes, você mira uma coisa, por exemplo, aqui dentro da nossa startup, dentro da UPO, a gente no começo mirou num produto muito focado em associações, sindicatos, e de repente a gente viu que o público interessado por aquele produto era o RH. Não tinha nada a ver. Então, assim, na hora que a gente foi testar, a gente falou, opa, mas o RH paga por isso. E aí a gente mudou completamente o discurso, a forma de venda, e isso, assim, é isso, não está dando certo esse caminho, peraí, vamos revalidar. Então, essa questão de pivotar o negócio, a gente passa por vários momentos, assim, dentro do empreender. É muito bom esse ponto que você trouxe, Vanessa, porque muitas vezes, quando alguém está empreendendo pela primeira vez, ou mesmo na faculdade, sua pesquisa, né, não deu o resultado que você esperava, às vezes fica muito frustrado com essa sensação, eu errei, eu sou incompetente, não deu certo. E a gente vê, quando eu morei no Vale do Silício, que eu falei, o que tem na água desse lugar que esse povo bebe, de onde sai tanta inovação, né? Como é que a gente pode fazer isso mais no Brasil? Uma das coisas que eu aprendi lá foi justamente essa cultura que eles chamam, né? Tem uma frase lá que é assim, fail fast, fail often, que é R rápido, R com frequência. Que se a gente adaptar, ficaria, na verdade, um R rápido e acerte com frequência. Né? Tipo, vai errando e vai consertando o avião em pleno voo. E aqui no Brasil, a gente tem um pouco, a gente percebe essa coisa, né, da performance, a gente quer mandar bem em tudo que a gente faz, a gente quer fazer várias coisas super bacanas, a gente tem um certo constrangimento com o erro. Então, eu quero ouvir de vocês, agora eu vou passar então para o Lester, mas eu quero ouvir de vocês dois, como vocês lidam com o erro dentro da realidade de vocês, pessoalmente. E talvez qual a diferença, como você lidava com o erro no começo da tua carreira e como você lida hoje, porque isso pode aliviar aí muitos coraçõezinhos ansiosos. Tá, então, o erro para mim sempre foi, principalmente no início da carreira, né, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Então, eu não admiti errar. Quando eu entrei para a Força Aérea, pior ainda, porque você não pode errar, porque senão você morre e mata um monte de gente. Então, eu sempre me preocupei com esse negócio do erro. O problema é que,
com essa mentalidade, a gente encontra esse monte de perfeccionistas, né, no mundo, eles ficam esperando o momento adequado para entrar no mercado. E aí é um pouquinho do que você falou, esse momento não chega nunca. Né? Ele não chega porque você nunca está preparado, você nunca fez tudo o que tinha que fazer, sempre vai dar um desvio, e você tem que estar preparado para isso. Então, quando você está se propondo a fazer alguma coisa nesse sentido, você tem que deixar de ser um pouquinho perfeccionista, voltar atrás e falar, eu me permito errar. Né? Porque errar é natural. Agora, não pode ficar reincidindo no erro e aceitar o erro como a sua realidade e falar, não, eu não tento mais. Então, quando você cai, quica e chega mais alto. Então, eu acho que esse é o grande lance. É você tentar rápido, né? Deixar esse lado perfeccionista de lado, coloca o produto, coloca o teu serviço, coloca o que for no mercado, acertando ou errando, você pega, volta, refina e melhora o produto. Então, se errar, você pivota, que nem Vanessa falou. Se você acertou, o que eu posso melhorar? Como é que eu converso com o meu cliente, né? o meu mercado? Como é que eu posso fazer aquilo ali ser melhor ainda? Então, eu acho que é por aí. Então, no início, eu convivia muito mal com o erro, né? Eu não admitia errar. Quando a gente vai ficando um pouquinho mais de cabeça branca, começa a experimentar um pouquinho mais, começa a ter um pouquinho mais de experiência, a gente se permite errar, que a gente sabe que é a partir do erro que a gente vai acertar e vai descobrir coisa nova. Então, eu acho que é um pouquinho por aí. É realmente você se permitir e acreditar que o processo, ele te transforma. Né? Esse processo, ele é purificador, vamos dizer assim. E aí você consegue chegar num momento mais alto. A gente que é latino, a gente não gosta de errar, a gente não gosta de ser criticado, a gente tem vergonha. É uma praga isso. Eu acho que por causa disso que a mentalidade lá do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos, ela é bem diferente, porque eles são muito práticos, né? Eles são práticos, eles querem ter um resultado, eles querem fazer acontecer. A gente não, a gente quer ser o melhor do mundo. Então, eu quero ter o melhor jogador de futebol do mundo, a minha tecnologia é a melhor do mundo. Você não vai ter nunca. Você pode até ter um ou outro expoente, mas não é para todo mundo. Então, é melhor ter alguma coisa que rode e rode bem, do que ficar esperando rodar maravilhosamente bem e não rodar nunca, né? Então, essa cultura latina nossa, eu acho que ela prejudica um pouquinho e a gente tem que meio se livrar dela. Um outro ponto que traz um negócio muito legal lá nos Estados Unidos, principalmente, é a diversidade. Né? Então, outra coisa que eles têm lá, Vale Silício, em alguns momentos, eles não têm só americano, né? Coisa que aqui a gente vê, eu vou juntar no máximo com um mineiro, um carioca e um paulista. É o máximo de diversidade que a gente tem. Lá não, eles têm acesso a um monte de gente do mundo inteiro e um monte de visão diferente. Então, eu acho que isso também te permite evoluir mais rápido justamente por causa do monte de ideia que vem diferente, um monte de modo de ver o mundo. Então, é mais ou menos por aí. Sabe que eu tenho esse dado, porque eu tenho uma palestra que eu falo, o Vale do Silício, o Código Invisível da Inovação, eu tenho esse dado. 41% dos habitantes do Vale do Silício, no ano passado, 2025, são gringos, são estrangeiros, não nasceram lá. E se você pegar os americanos que vieram de outro estado, mais os gringos, já dá mais de 50%. Então, realmente, e é uma mistura, eu brincava que parecia que eu estava todo dia numa reunião da ONU, porque era cada pessoa de um país, uma língua, uma comida, uma religião, uma cultura, um jeito de ver as coisas. É muito rico, e isso abre a tua cabeça de um jeito assim que expande, que te abre infinitas possibilidades. É muito bacana. Aliás, isso é uma coisa que acho que até quero reforçar aqui, né? Principalmente quando a gente está na universidade, também a gente tende a ficar, às vezes, muito dentro ali, né? Daquele ambiente acadêmico, mas olha como é importante a gente também conversar com as pessoas que são de outras áreas e que têm outras origens, outras ideias, porque muitas vezes a solução vai surgir dessa sinergia, né? E você, Vanessa, conta pra gente como você lidava com o erro no começo da carreira e como você lida com o erro hoje. Esse ponto me fez lembrar de algumas frases, né? Tem aquele livro Startup Enxuta, Sim. Que ele diz que se você não pode falhar, você não pode aprender.
Então, assim, é o princípio básico, né, de que é através das nossas falhas mesmo que a gente aprende tanto, né? E eu sempre gosto da história porque eu também sempre fui muito perfeccionista e eu tive que trabalhar muito isso em mim e entender que é o melhor feito do que perfeito, sabe? Aquela frase clássica. É isso, né? Assim, então, hoje, primeiro, que eu acho que eu lido melhor com essa questão da falha, porque eu entendo que ela é parte desse processo. Claro que quanto melhor você pesquisou sobre aquilo, quanto mais você conhece daquele mercado, você se aprofunda, senta com outras pessoas para conversar e trocar, melhor preparado você vai estar para não ser uma falha gigantesca, para ser algo ali que controlável, enfim, né? Assim, você mitigar ali algumas situações, mas está ali passível de não ser. Pesquisei tudo isso e ainda assim falhei. Ok, então qual é o aprendizado de tudo isso, né? Então, o que eu pego? No ambiente de startup tem muito essa coisa de as pessoas contarem, né, assim, tudo que elas fizeram de tão incrível, e tem muita coisa incrível, mas eu sempre digo que eu gosto muito de sentar com as pessoas para elas dizerem para mim, assim, o que não deu certo? Me fala, por favor, o que não deu certo? Porque é aí que está o tesouro, entendeu? De esse tipo de troca, de saber, assim, cara, eu fui por esse caminho, eu fiz isso, aquilo, não deu certo, eu falhei. Esses dias eu gravei um vídeo falando, por exemplo, sobre cliente, né? E aí eu falei assim, olha, quando o teu cliente está muito quietinho, isso não é um bom sinal. Tipo, porque às vezes ele pode, na hora que ele vier e falar assim, não quero mais aquela solução, você vai falar, ué, mas o que aconteceu, né? Então, assim, você tem que estar ali perto, tal. Então, assim, achar que está tudo bem só porque o cliente é uma falha, né? O time de atendimento ao cliente tem que estar ali entendendo, conversando, pegando feedback, uma série de coisas. Então, isso faz... Então, a gente já perdeu o cliente assim. Isso fez com que, olha, tem CS, área de atendimento, então vamos mudar aqui os procedimentos, né? Então, eu acho que esse ponto, assim, acho que a gente vai aprendendo a lidar com a falha de outra forma, e não que a gente não fique chateado, bravo, uma série de coisas, mas você respira fundo e fala, tá bom, o que eu vou tirar desse aprendizado e vamos para a próxima. Não quer dizer que não dói, né? Deixa eu só falar um negócio que eu acho que Vanessa foi brilhante na colocação dela, né? Ela puxou um livro, eu vou puxar outro também, que eu não vou lembrar o nome direito, mas eu acho que é muito interessante. Tem um livro que chama, eu acho que é A Bíblia Negra do Empreendedorismo. Não sei se todo mundo já leu, é um livro pouco conhecido, mas eu adorei esse livro. E eu já li já tem um tempão, eu já li mais de uma vez, inclusive. O que ele diz, né? E é muito bacana. A grande maioria dos livros hoje, elas trazem histórias de sucesso, né? Então, a vida do Steve Jobs, a vida do Bill Gates, a vida de não sei o quê, trazem um monte de experiências que dão certo. Mas o que deu certo para um, não necessariamente vai dar certo para o outro. Então, as pessoas acabam querendo repetir aquilo que deu certo, e, cara, é outra realidade, é outra cultura, é outro lugar, é outra aplicação, é outro tudo. Mas tem um detalhe. Se o que dá certo para um não dá certo para todo mundo, o que dá errado para todo mundo. Então, esse que é o grande ponto. Quando você traz esse livro, depois, na próxima fala, eu tento buscar aqui, eu acho que é a Bíblia Negra do Empreendedorismo. Ele vem com um monte de lições, cada capítulo é uma lição. E ele traz um monte de problemas, assim, tipo, escolha bem o seu sócio. Porque é praticamente um casamento e você vai arrastar para o resto da vida da sua empresa. Então, se der errado ali, dá errado para todo mundo. Quem escolhe o sócio ruim vai ficar ruim pro resto da vida. Entendeu? A menos que você mate a empresa e aí pronto, aí acabou mesmo, aí morreu. Então, isso que Vanessa trouxe foi muito, muito legal, porque o que dá errado para todo mundo, e aí a gente tem que entender o que dá errado e tem que evitar isso daí. O que dá certo, você pode até tentar, mas não necessariamente vai dar certo para você. O errado vai. Isso é verdade. Eu estou me sentindo já o trivia do Vale do Silício aqui, mas eu vou trazer mais uma, porque eu me lembrei de uma coisa muito legal. Tinha uma época, não sei se ainda acontece, mas alguns anos atrás, tinha o Fail Festival, que era justamente um encontro para as startups, pesquisadores, todo mundo ir lá e falar, eu errei, né? O que deu errado com você?
e era esse momento de compartilhar o que deu errado para que os outros pudessem aprender com os seus erros. Então, veja só como é já muito corajosa a Vanessa de ir na internet e fazer essa partilha, porque a gente sabe que é uma exposição, e aqui no Brasil é sempre uma exposição, uma linha tênue ali, né? Porque por conta de toda a questão cultural que a gente falou e que a gente está aqui trabalhando para lapidar essas arestas, mas é uma questão que vale a pena a gente ver, porque às vezes o erro ou o medo de errar trava a gente, e é muito ruim, porque você deixa de trazer para o mundo uma coisa que poderia ser benéfica, e ela ficou ali para sempre na gavetinha, porque você ficou com medo de errar, ou porque você errou e não deu conta do erro. Então, você aprende e segue em frente, né? E falando nisso, em segue em frente, a gente vai falar um pouco agora de características, de habilidades aí na hora de ser contratado, seja para uma startup, seja para o orientador. Então, vou puxar primeiro para o Lester, vou fazer o caminho assim, né? Academia, mercado. Lester, você como orientador, às vezes a pessoa vai ficar com medo. Eu falei, eu não vou bater na porta de um cara, coronel Lester, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Quem nunca se sentiu assim, né? A pessoa fala, meu Deus do céu, como que eu vou encarar uma dessa? Mas talvez ela tenha um projeto super legal e que vale a pena. O que você, como orientador, busca num possível candidato aí a ser seu orientando? Eu tinha fechado o áudio aqui. Não, então, eu acho que é meio que uma mistura de um monte de coisa, mas tem alguns elementos que eles são muito mais importantes do que outros, né? Então, quando a gente fala um pouquinho desse mundo acadêmico, né, a gente tem que ter alguns especiais e depois tentar linkar com o mercado de trabalho. Mas acho que o primeiro deles ali seria ter alguém que seja extremamente curioso. Né, alguém que tem essa busca pelo conhecimento, que ele consiga ir atrás de coisas que não existem ou que existem, mas estão escondidinhas ali. Então, essa curiosidade intelectual, né, ela tem que ser muito aparente nele, e ele tem que deixar isso muito claro. Não pode ser aquele cara que fala, não, o que me orienta? Quer dizer, eu, como orientador, eu tenho que incentivar ele a ir atrás de determinados caminhos e corrigir se ele estiver muito errado. Mas ele, como orientado, como futuro pesquisador, como mestre, como doutor, seja o que for, ele tem que aprender a trilhar esse caminho da pesquisa e ter essa curiosidade de ir atrás. Então, e ir além do que já foi feito. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo, que não necessariamente tem a ver com o mercado, mas que tem a ver com a pesquisa, é o rigor científico, né? Então, ele tem que ter... São mundos diferentes, num primeiro momento, que eles podem ser conectados, e quem está no meio é justamente a inovação, né? Então, o mercado aqui, a academia aqui, laboratório e tal, e a inovação no meio, quando uma coisa se transforma na outra. Mas quando você está na academia, quando você está falando de um aluno, de um mestrado, tem que ter rigor. Porque o mundo acadêmico, ele muitas vezes ele preza mais pela forma do que pelo resultado. Então, quando a gente está tratando do meio acadêmico, e a pergunta foi exatamente essa em termos de academia, né? O rigor científico tem que ser alto. Então, ele tem que associar essa busca pelo conhecimento, essa curiosidade, com um rigor científico, para a gente ter certeza de que a nossa tese, a nossa teoria, ela não vai ser quebrada lá na frente. Porque a maior desilusão é você chegar lá na frente, de repente, numa banca, alguém fazer uma pergunta e falar, poxa vida, eu errei, não porque eu errei tentando, mas porque eu não cumpri os passos a ponto de realmente fazer todo o processo do raciocínio, seja indutivo, seja dedutivo, né? E eu acho que o terceiro ponto, e aí esse sim, pensando em saltar o abismo, né, para o mercado, é ele conseguir conectar áreas diferentes. Hoje, se você for na academia, até existe ainda professor que faz, não, eu só vou falar de física quântica. Beleza, física quântica pela física quântica, os físicos estudam, como é que é isso, como é que é aquilo, os conceitos, pesquisa básica. Mas eu sou muito mais fã daquela pesquisa que se transforma em realidade, que vai para o mercado, vai para o empreendedorismo. Quando é que você encontra esse tipo de pesquisa? Quando você pega, por exemplo, a quântica se comunicando com as finanças,
ou a quântica se comunicando com a logística, e a quântica com a logística com o software, com os algoritmos de IA, com o algoritmo de autoprocessamento, com o drone. Então, quando ele consegue, né, ter a curiosidade, o rigor científico e essa conexão de coisas que, no primeiro momento, podem não parecer tão conectadas, esse cara é bom, né? Ou essa menina é boa, porque ela tira da caixa coisas que você não percebeu, que nem você conseguiu imaginar. E esse é o grande papel, né? A gente, como orientador, a gente chega deixar o aluno voar, é deixar o aluno realmente viajar para ver até onde ele vai. Logicamente, a gente não deixa errar muito, porque no mestrado, por exemplo, são 2 anos. Se ele errar, não dá tempo de voltar. Doutorado tem um pouquinho mais, mas o nível também é mais alto. Então, a gente orienta, a gente direciona, vai balizando ali, mas ele tem que pesquisar, ele tem que ter essa sede, né? Essa sede pelo conhecimento. Então, sede pelo conhecimento, integrar diferentes áreas para justamente dar esses saltos de maturidade, e aí, por trás, a academia tem que ter rigor científico, senão não vai. Então, para aluno é isso. Para empreendedor, aí tem outras pegadas aí. Maravilha! Então, eu quero, para empreendedor, vamos ouvir o que a Vanessa, como CEO da UPO, traz para a gente. Quando você vai contratar, Vanessa, o que você olha? Que habilidade é importante? Não, agora, quando eu for fazer um processo seletivo, eu vou chamar o Lester. Não é? Primeiro passa por ele e depois eu dou continuidade no processo. Eu vou olhar, então, só as soft skills. Eu vou ficar com essa parte, tá? Porque eu gostei de tudo que ele colocou ali no começo, tá? Então, esse perfil também serve para dentro do empreender. Mas eu incluiria ali, então, primeiro, assim, a gente fala muito do lifelong learning, né? Que é essa questão da gente desse aprendizado contínuo. Mas eu acho que hoje a gente precisa de uma outra capacidade, que além de aprender rápido, a gente precisa aprender a desaprender. A gente tem muitas novas tecnologias, o mundo está mudando muito rápido, e se a gente ficar muito preso, né, a uma ideia, a algo que eu considero que aquilo é o máximo, eu vou estar perdendo uma série de outras oportunidades de enxergar tudo isso. Então, a gente tem que estar muito aberto nesse momento a estar aprendendo e desaprendendo muito rápido. Então, eu acho que isso é uma capacidade que o futuro do trabalho precisa. Outra coisa é ter esse mindset de resolver problemas e não só apontar dificuldades, né? Ainda mais pensando no ambiente de startups, onde você tem muitas incertezas e você precisa validar muita coisa, você precisa ter um pensamento, uma mentalidade de resolução. Pode não ser a melhor ideia, mas traz, se expõe, se coloca nesse lugar de trazer as ideias e procurar soluções. E terceiro, é uma pessoa bastante colaborativa. Né, trabalhar em equipe é algo essencial, assim como o Lester estava falando, que é essa pessoa que vai conectando as outras áreas, outros segmentos, dentro de uma startup onde os processos ainda estão sendo criados, você o tempo inteiro precisa falar com as outras áreas, você ajuda a estruturar tudo isso. Então, se você não for uma pessoa colaborativa, isso fica muito difícil, você conseguir formar uma equipe coesa, né? Então, para mim, eu acrescentaria ali esse super candidato, né, que a gente criou aí, né, Lester, essa questão da capacidade de aprender e desaprender, resolver problemas e ser colaborativo. Maravilha. Olha, vocês me inspiraram a olhar essa pergunta por um outro ângulo, porque a gente está falando muito aqui com jovens que estão começando, muitas vezes, a vida profissional, e a gente falou aqui de coisas que a gente procura num candidato, seja para orientar, seja para trabalhar. E coisas que para vocês, assim, de cara, você já olha e fala, não, esse aqui já não vai funcionar, sabe assim? Ou que você já, obviamente, sem expor ninguém, né? Mas ou que já foi um inegociável, assim, que você falou, não, isso aqui é caso de demissão, esse tipo de comportamento, ou que você fala, não, eu não vou pegar uma pessoa com esse tipo de comportamento para orientar ou para estar dentro da minha empresa, porque esse comportamento, ele pode
vão pensando que essa aí veio, eu tirei da cartola. Por exemplo, eu tenho visto muitas pesquisas de cultura organizacional que mostram que é pior você ter um superstar no time. O cara é... Vamos fazer um comparativo com o futebol aqui, não, sem citar nomes. Você tem uma estrela lá do futebol, que o cara é um talento nato. Só que o cara, ele joga sozinho, ele não joga no time. E por mais que, num primeiro momento, pareça que ele leva o time mais longe, no longo prazo, ele prejudica o time, ele puxa o time para trás. E a hora que você tira essa estrela, o time como um todo vai para frente. Então, já tem estudos sobre isso, tem sido algo que tem sido discutido em relação à cultura organizacional, né? Qual é o custo de você ter uma estrela no seu time. Então, essa já é uma coisa que as empresas estão começando a olhar do ponto de vista assim, poxa, o que vale mais, né? Um talento fora da curva ou um talento que sabe trabalhar, não é tão fora da curva, mas sabe trabalhar bem em equipe, normalmente tende-se aí hoje para um que sabe trabalhar bem em equipe. Então, tem alguma coisa assim que vocês falam, putz, olha, eu tive um aluno que uma vez orientei que foi olha, eu queria demitir ele na orientação por um comportamento. Não vamos expor ninguém. Mas, sabe, porque eu acho que é importante a gente olhar também. A gente está olhando o que fazer, mas tem que saber o que não fazer também. E aí eu queria ouvir de vocês. Alguém se candidata aí primeiro? Eu vou deixar livre. Posso começar? Vou trazer. Você me fez lembrar de duas situações de contratação, assim, né? E aí também permeia ali no erro, né? Que às vezes é um erro de contratação, você imagina uma coisa e não vai. Já tive dentro da equipe, assim, na área comercial, porque o vendedor tem aquela coisa de, putz, né, preciso vender, tal, mas começou a ir para um lugar de vender aquilo que realmente não tinha. O comercial, assim, área de produto, falando de tecnologia e área comercial, são áreas que elas precisam conversar muito, porque o vendedor sempre vai vender um pouquinho mais, e depois ele volta para a área de produto e fala, mas isso vai dar para fazer? E tá tudo bem, isso é normal, tem um ajuste ali, mas estava passando do limite, né? E aí eu acho que foge da cultura da empresa, que é você levar para um lugar de quase mentir para o teu cliente, sabe? E aí, como é que você faz a entrega? Porque isso é muito ruim, assim, é muito mais fácil, e não importa, você pode estar atendendo um grande cliente, a gente tem grandes contas, de dizer assim, por exemplo, para uma Nestlé, isso eu não vou fazer, isso está fora do nosso escopo. Então, não adianta ser... eu não vou conseguir entregar direito, eu vou me queimar como empresa, então isso não é legal. E uma outra situação que eu me lembro em termos de contratação, e aí vai um pouco dentro do que você estava colocando, a gente teve um processo de captação de investimento dentro da startup, depois de 3 anos que ela existia, e aí vem sempre uma cobrança junto dos investidores de crescimento, de resultado. E naquele momento, a pessoa que estava ali à frente do time comercial era uma pessoa mais inexperiente. E aí eu precisei fazer um movimento de trazer alguém mais experiente do mercado, com mais bagagem, e que foi, assim, um grande problema dentro da equipe, né? De demissões, de muitas dificuldades. Então, assim, às vezes não é a melhor promessa realmente que vai fazer aquilo acontecer. Não saiu como a gente imaginava. Então, e eu acho que tudo vai para um lugar muito de não bate com a cultura da empresa, sabe? Destoa muito da cultura. Então, é buscar mesmo, né, esse alinhamento. A gente vê muito isso quando está falando da contratação, né? Não só... se aquela pessoa tem fit com a cultura da empresa, mas se a cultura da empresa é uma cultura que faz sentido para você como pessoa, porque senão você vai tentar encaixar 2 peças de Lego que não encaixam, né? É isso mesmo. É uma coisa legal para olhar. Lester, lembrou de um caos aí para contar para a gente? Eu tenho alguns, viu, Cíntia? E o que acontece? Complementando o que Vanessa falou, né? E tentando, acho que expandir um pouquinho. Eu não gosto dos extremos,
né? Então, tudo que é extremo acaba polarizando, e polarizando acaba perdendo alguma coisa no meio do caminho. Já que ela falou de mercado, né, vamos falar um pouquinho de academia, mas dá para também expandir isso aí. Quando eu pego, e eu já peguei alguns, viu? Aluno apático, aquele cara acomodado, aquele cara que fica esperando você fazer, tem muito a ver com o que eu tinha falado antes, né? Mas você chega e fala, faz isso, tá? O cara tá esperando. Ah, mas professor, qual o livro que eu vou ler? Poxa vida, tem na biblioteca, vai lá, faz uma consulta. Você ensina ele a pesquisar e ele não consegue pesquisar. Então, lógico, tem dificuldades, mas se você dá o caminho, ele tem que aprender. Então, o apático, né, pensando num extremo, ele é muito ruim. Eu tive já o desprazer, né, de ter que chegar para os meninos lá, até pessoas com mais idade, e falar, cara, isso aqui não é para você. Né? É melhor a gente cortar isso do que gerar uma expectativa futura e, de repente, chegar lá na frente e não é a tua praia. Né? Porque é o que eu digo, eu sou bem exigente, né? Minha barra é muito alta. Então, se o cara não estiver preparado para defender um mestrado, para defender um doutorado, para fazer o que ele se propôs a fazer, ele não vai defender. Então, é melhor eu avisar logo para ele antes do que fazer ele passar por tudo aquilo. Então, o apático ele é muito ruim. Só que aí, se você for para o outro lado, que aí é um pouquinho que você trouxe de jogador de futebol, né? Super estrela, né? Aí você vai falar, poxa, Lester, mas você não quer pegar um aluno maravilhoso? Eu falei, quero pegar um aluno maravilhoso, desde que ele não seja individualista. Porque aí você pega os alunos maravilhosos que acham que eles podem tudo, que sabem tudo e que avançam muito numa certa direção, mas que acabam perdendo pela falta de, vou falar de humildade, né? Talvez não seja essa palavra, mas de buscar as outras informações, buscar essa diversidade, perguntar para os outros o que pensa, porque senão ele fala assim, eu vou nesse caminho, e se o caminho estiver errado? E se ele está perdendo é justamente aquele errinho do teste que ele ia fazer e que podia ter aberto, se ele tivesse perguntado para outra pessoa. Então, esse outro extremo do aluno maravilhoso, super bom, mas que é individualista e não interage, também é muito ruim. E ele acaba atrapalhando o resto do grupo. E aí é complicado, porque, no final das contas, quem tem um grupo de pesquisa, assim como uma empresa, eu gosto muito de estruturar isso, né? Então, todo projeto que eu faço, eu tenho sempre vamos dizer, eu como orientador, 2, 3, 4 doutores em cada doutor. A gente doutorando, né? Vamos dizer, desculpa. 3, 4 doutorandos, em cada doutorando eu penduro ali 2, 3, 4 mestrandos, e em cada mestrando a gente pendura uma iniciação científica. Então, a iniciação científica, enquanto os outros estão fazendo crédito, a iniciação científica produz aqueles resultados que, para o nível de uma iniciação científica, está legal, mas que estão associadas às teses dos mestrandos. Os mestrandos, por sua vez, eles compõem blocos para poder facilitar a vida do doutorando. E o doutorando, sim, aí ele consegue integrar. Se a pessoa ela é maravilhosa, mas ela não consegue interagir nesse nível e conseguir fazer parte da sua pesquisa, facilitar a vida do outro, ela não serve para esse tipo de estrutura e aí acaba ficando mais pobre. Então, eu prefiro pegar um aluno não tão superdotado e brilhante, mas que seja esforçado e saiba se relacionar, saiba falar, saiba interagir e saiba principalmente se doar para a pesquisa, se doar para outra pessoa, do que pegar o brilhante. Então, o esforçado, eu acho que é o grande segredo, é aquele que sabe das suas limitações, mas tem vontade de superar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, fantástico! Ai, gente, como a hora passa! É tão bom ouvir vocês! Olha, a gente já está se encaminhando aqui para a nossa última pergunta de fechamento, porque já está dando aqui o nosso horário proposto e combinado. Eu vou só, antes de eu fazer a última pergunta, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho para quem está assistindo com a gente online, como vai funcionar esses próximos minutinhos. Eu vou fazer a pergunta, eles vão responder, depois eu vou fazer o fechamento, passar para o Gabriel vai fazer o fechamento da liga, mas a gente vai encerrar a gravação do YouTube, que é essa parte, mas quem vem ao vivo com a gente ganha um bônus. Qual é o bônus? Vocês podem ficar com a gente aqui na sala, que a gente vai ter uma interação aí de meia hora com os nossos convidados, nos quais vocês que estão aqui na gravação ao vivo com a gente vão poder interagir, fazer pergunta, compartilhar alguma coisa que queiram compartilhar. Então, fiquem com a gente, tá? Vocês que estão aqui ao vivo.
E quem está assistindo no YouTube depois também, por favor, fique com a gente, deixe seu joinha, faz seu comentário, faz sua pergunta, siga o YouTube da Liga Acadêmica, da LACQ Faiman, siga tudo aí, as redes sociais, e vamos juntos. Então, para fechar, meus queridos, eu vou começar com a Vanessa, mas a pergunta é para os dois, eu vou pedir para vocês que conselho vocês dariam para esses jovens que estão querendo participar do futuro tecnológico do Brasil. Vai lá, Vanessa. Pergunta simples, tá, professor? Olha, eu acho que, assim, eu fico pensando que se vocês querem, né? Eu estou num ambiente empreendedor, de startups, então, se a ideia é tirar as ideias, tantas ideias que vocês têm aí do papel, é que não esperem, né? Já desde do momento aí, né, das aulas, tudo começa a se conectar com projetos, com hackathons, com outras startups, com o ecossistema de inovação, então, com hubs, com programas de inovação, com comunidade, com empresas, vai fazer aqueles summer camps, né, dentro das empresas para entender realmente quais são os problemas que estão acontecendo. E eu acho que tem um ponto muito, né, falando em Brasil, é a gente pensar em impacto. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode transformar de conhecimento nas áreas de educação, de sustentabilidade, de mobilidade dentro de grandes centros urbanos. Então, acho que vocês têm muitas oportunidades aí dentro de pegar todo esse conhecimento e transformar em grandes empresas. Maravilha, obrigada, Vanessa. Lester? Tá, então, deixa eu... É uma ideia que eu tenho e que eu costumo falar muito para os alunos, para quem eu encontro, né? Então, muito provavelmente, esse vídeo do YouTube vai ser visto por muitos universitários. Eu acho que um recado forte que eu dou é aproveitem a universidade. E aí, deixa eu fazer um parêntese. Aproveitar a universidade não é só ir para farra, tomar cerveja, ir para os happy hour, isso faz parte, eu acho que faz parte. Mas quando a pessoa está na universidade, ela está naquele período ali de 5 anos, 6 anos, 4 anos, dependendo, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, aproveitem o ecossistema da universidade. Então, por exemplo, lá no ITA, a gente tem, logicamente, tem as provas, tem as aulas, tem os laboratórios, tudo isso é importante. Mas tirar a melhor nota na prova não necessariamente vai fazer o melhor cidadão, o melhor empreendedor, o cara que vai se destacar na sociedade. Né? Talvez seja bom, e aí não é um conselho para parar de estudar, não, tá? Todo mundo tem que estudar, tem que passar nas provas. Mas olha para o lado e começa a aproveitar outras iniciativas que tem na universidade. Eu não sei se toda universidade tem, mas eu acho que a grande maioria tem. Por exemplo, a competição do Baja, a competição de foguete modelismo, a liga lá do Faiman. Então, começa a pensar nessas outras iniciativas, porque são nessas iniciativas que você deixa de ver a teoria e começa a botar a mão na massa. São nessas iniciativas que você vai ver que a teoria no mundo real nem sempre ela funciona. E você começa a ter que ter a flexibilidade para poder desviar e saber como é que faz as coisas. Né? Então, por muitas vezes... Eu aprendi muito mais com os meus amigos do que com o próprio professor. Então, eu sempre fui de estudar muito, né? Então, às vezes, eu ia para o laboratório e o meu dupla de laboratório era um cara que eu adoro ele até hoje, irmão meu, assim, sabe? Ele tinha feito escola técnica. Eu estudava muito, sabia tudo, fazia cálculo, sabia exatamente qual resistor a colocar. Ele já não estudava tanto, mas era um cara brilhante. Chegava lá na hora, o que acontecia? Eu calculava tudo, na hora de botar lá não funcionava. Ele falou, Lester, não, faz o seguinte, tira esse negócio daqui, vamos botar, aí eu vou falar de eletrônica, mas não é o caso, vamos botar um outro componente, a gente gira até dar o resultado que a gente quer, tira, mede e bota o certo. Então, tira o resistor, bota um potenciômetro, ajeita qual a resistência que eu quero e bota o que quer. Eu falei, cara, mas isso aí não é a teoria. Ele falou, não funciona. O que funciona é a prática. Então, aproveitem, porque na universidade é a hora de você errar. Né? Então, quando a Vanessa trouxe aí, erre rápido, erre não sei o quê, erre quando você pode errar. Em determinados momentos da sua vida, você não pode errar. Que pode custar a sua carreira, pode custar o seu emprego, pode custar um monte de coisa. Na universidade, você pode. Aliás, a universidade ela foi feita
Não só para você acertar, foi feito para você errar. Então, arrisca na universidade. Porque se você for muito certinho, né, e falar, não, eu só quero acertar, vou fazer só aquele negocinho ali, você não vai errar. E aí, lá na frente, você vai falar, poxa vida, eu só sei o caminho certo. E se eu sair do caminho certo? Se eu cair no caminho errado? Né? E aí, só para não esticar muito, Cíntia, desculpa. Mas, cara, é um negócio que eu sempre falo, qual a diferença entre um especialista e um recém-formado? Alguém se arrisca a falar? Aí eu faço uma outra pergunta. Se você tiver um problema no seu coração e tiver que ser operado, você vai procurar um especialista com 30 anos de carreira ou um recém-formado saído da faculdade? Muito provavelmente todo mundo vai procurar um especialista. Mas por quê? Se tudo der certo, tanto faz o especialista e o recém-formado, concorda? Qual que é a grande diferença? É quando dá errado. Quando dá errado, o recém-formado talvez não tenha experiência para corrigir. O especialista ele já viu tanta coisa, já errou tanto que ele vai saber corrigir. Então é mais ou menos por aí. Aproveitem para errar na universidade, porque lá na frente você pode precisar desse erro e saber corrigir o erro. Então é por aí, tá? Então Perfeito. Nossa, fechando com chave de ouro. Gente, eu quero agradecer aqui, então, a Vanessa, o Lester, por terem vindo, terem tão generosamente cedido seu tempo, seu conhecimento, com tanta partilha tão rica de experiências com a gente aqui. Agradecer a todo mundo que está assistindo online, aqui ao vivo, quem está assistindo depois no YouTube. Eu vou passar agora a palavra, então, para o Gabriel, para fazer o nosso fechamento oficial. E quem está aqui, lembra, fica com a gente mais um pouquinho, que a gente continua o nosso papo. Beleza, gente, deixa eu só me apresentar então, né? Como o Gabriel falou, me chamo Pedro aí, eu sou o vice-presidente aqui da LASEC Paiman, e que nem o Gabriel estava falando, o meu orientador é o Coronel Lester, que está aqui presente, acompanha aí o evento desde o começo, uma ótima apresentação de todos os participantes, e em nome da Liga, também reforçando o que o Gabriel falou, a gente agradece a participação de todo mundo aqui. Foi um ótimo evento, e agora a gente vai abrir para essa parte mais interativa, né?